Está no ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Em tempos de turbulência política e crescente desinformação, as redes sociais se tornaram um campo de batalha pela atenção e também pelo voto. Como elas estão impactando a nossa democracia? Quais são os desafios e as oportunidades que apresentam para o futuro na participação política? Para discutir esse tema tão importante, estamos aqui com Paulo Loyola, um especialista em marketing político, que já atendeu mais de 60 campanhas, inclusive a do nosso querido presidente Lula. Paulo é carioca, administrador e mestre em gestão pública. Foi funcionário público por 12 anos, é professor universitário e autor de 2 livros sobre marketing político. Sua vasta experiência e conhecimento nos ajudará a entender melhor o impacto das redes sociais na democracia e como podemos navegar nesse ambiente cada vez mais complexo e competitivo. Para isso, nós temos o prazer, a honra e a alegria de receber Paulo Loyola. Paulo, meu querido amigo, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Nós Pode. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Super importante para mim estar participando desse movimento, estar aqui trocando com vocês, aprendendo com vocês também. Enfim, tem sido um prazer muito grande falar desse processo. Estamos em ano eleitoral, né? Então, vamos nessa. O que eu puder ajudar aí, é só me falar. Esse ano é um ano crucial, né? Porque a gente entende que o movimento da campanha eleitoral presidencial ela se dá a partir das campanhas municipais. Né? As campanhas municipais fortalecem muito a campanha presidencialista e a luta, né, pela presidência e também pelos cargos de deputados e senadores que serão, né, só em 2026. Mas quais os principais desafios que as redes sociais apresentam para a democracia? Nós vimos, durante essa tentativa de golpe, o 8 de janeiro, toda a campanha de desinformação impetrada nas redes sociais, na última campanha política, ela acendeu uma luz para muita gente. Então, quais são os principais desafios que a gente enfrenta com as redes sociais para a democracia? Tá. Eu acho que as redes sociais são um processo irreversível, tá? Então, a gente tem esse processo, que a gente precisa entender algoritmo, a gente precisa entender inteligência artificial, a gente precisa entender como é que funciona o impulsionamento, porque a tendência da comunicação tem sido essa. Eu costumo dizer, eu tenho dito isso em muitos lugares, que está vivendo uma revolução similar à da invenção da prensa, né? Que, se a gente for analisar em termos históricos, acabou culminando aí na Revolução Protestante, né? Então, a gente tem um momento histórico onde, até 1 ano e meio atrás, a gente não tinha inteligência artificial generativa em português, que a gente não tinha até 10 anos atrás, não tinha WhatsApp, até 4, 5 anos atrás eu não tinha TikTok. Aí, inclusive, 10 anos atrás, eu tinha metade dos brasileiros que eu tenho hoje conectados na internet. E aí, o que está acontecendo com esse processo e com essa hiperconexão? A gente enfrenta um problema de questionamento das grandes instituições, das instituições tradicionais, justamente pela distribuição do poder. Antigamente, você tinha 5, 6 famílias que eram donas de todo o processo da comunicação. Em teoria de redes, a gente chama isso de porteiro, né, de gatekeeper, que, na verdade, o que eram essas figuras? Eram aquelas que decidiam o que era verdade e o que não era verdade. Então, você tinha um processo de comunicação extremamente mediado, extremamente centralizado. Esse processo mudou muito radicalmente. E é bastante disso que a gente precisa entender e se aprofundar, entendendo que sim, as big techs são um problema, é a decisão do processo democrático em cima da decisão de poucas empresas, mas na verdade só mudou as empresas, né? A gente mudou da Globo para a Meta, a gente mudou da Veja e da Folha para o Twitter, entende? Só que essas empresas têm uma dinâmica
que geram uma impressão no usuário de que ele tem independência. Inclusive, o Monark foi confrontado com isso aí recentemente e viu que ele não é tão independente assim. Né? Agora, a gente, de fato, cara, precisa se adaptar a esse novo momento e entender esse processo. Eu tenho defendido muito que a gente não seja ludista. Eu fiz algumas polêmicas aí no Twitter e no Instagram ao longo dos últimos dias. Eu tenho gostado de falar isso porque eu fui criticar a comunicação do governo Lula e critiquei um ponto muito simples. Falei, cara, não dá para soltar um vídeo em 2024 que não esteja legendado. Só que, óbvio, falei isso naquela linguagem do Twitter, né? Esse é um podcast que é palavrão amigável? Pode. É amigável. Porque, assim, eu falei assim, a gente tá muito fodido, pô. Se nem legenda o presidente tá colocando, aí a galera vem pra cima de mim, mas tá colocando legenda? Tipo, a galera não tem o mínimo de capacidade de interpretação de texto. Né? Mas você quer repetir as estratégias da direita? Porra, não. Eu quero o mínimo de acessibilidade para quem tá usando o celular do lado de alguém que tá dormindo, para quem tá sem um fone, para alguém que é surdo, ou para alguém que simplesmente não quer ligar o som, para alguém que tá no trabalho, sabe? Eu quero dar mais acessibilidade, mais alcance pro vídeo. E a galera vem para cima de mim como se eu estivesse fortalecendo a extrema-direita. Então, assim, e eu tenho tomado isso como missão, ao mesmo tempo que tem muitos elementos na disputa política que fogem também do processo de comunicação, e eu também reconheço isso. Por exemplo, Felipe Neto fez um tweet que eu achei muito inadequado esses dias, falando: o governo precisa entender que o problema é a comunicação e só a comunicação. Eu sou completamente discordo demais desse processo. Acho que falta formação, acho que falta a militância entender o processo. Tem um processo político fortíssimo. A gente é minoria no Congresso. Vamos lembrar. A base do governo tem 120, 130 pessoas. Se isso tudo. Sabe? Num Congresso de 512. E aí a gente tem um cenário que, de fato, não nos é favorável. E aí o que está acontecendo? Por exemplo, cara, a gente está com o PIB crescendo, desemprego na menor margem desde 2014, renda, maior crescimento desde o Plano Real, aumento na taxa de abertura de empresa, melhora nas taxas de violência, nona economia do mundo, cresceu mais que Estados Unidos, cresceu mais que Canadá, cresceu mais que Japão. E ainda assim a avaliação vem caindo. E aí a minha hipótese central sobre esse processo é que isso se trata, sim, de um processo de comunicação, tem um peso majoritário dentro desse processo como um todo. E aí, como é que isso funcionava antigamente? Cara, eu jogava dinheiro na Globo, o Jornal Nacional contava para as pessoas o que está dando certo, de preferência falava de uma maneira ok sobre o que está dando errado, e eu tinha controle de quem estava consumindo informação e formando opinião. Esse processo não existe mais, esse processo está sob disputa. A direita entendeu muito melhor o processo de comunicação, de troca, inclusive de comportamento do público. Você pega a comunicação da esquerda, e ela é sempre assim, cresceu X%, nona economia, é dado, né? É gráfico, é aquela comunicação intelectualizada, ou é aquela comunicação oriunda do período sindical, e dentro desse processo foi outra instituição que entrou em crise. Não estou diminuindo a importância do sindicato, tá? Eu quero, por favor, deixar isso muito claro. Fui sindicalizado. Agora, vamos entender que é uma instituição que está em crise, vamos entender que é uma linguagem e que o cara que dirige um Uber, ele se entende empresário, ele não se entende mais trabalhador. Que um jovem hoje não tem perspectiva de aposentar e ele não contribui para
para a Previdência. Isso vai gerar um rombo. Que quem tem CLT no Brasil hoje são 40 milhões de pessoas, num país de 230. Está falando de 20% da população, se muito, tem CLT. E a gente está dizendo que tem que ter direito, mas historicamente a população brasileira não tem direito trabalhista. Isso está piorando cada vez mais. E a gente não está conseguindo girar essa comunicação para falar, cara, você que é Uber, o governo está aqui para você e consegue resolver vários problemas da sua vida. Porque a gente não entende as emoções que estão dirigindo esse público, a gente não entende a distribuição que leva uma mensagem até esse público, a gente não entende a estética que chega nesse público, a gente não entende a linguagem que chega nesse público. E aí, enfim, estou problematizando uma parte muito pequena do processo, dando, na verdade, alguns exemplos de algo que eu poderia ficar aqui criticando e falando durante muito, muito tempo, né? Porque eu, majoritariamente, atendo políticos de esquerda e sofro com isso desde, pelo menos, nos últimos 8 anos aí. Eu entendo o que você fala, mas eu queria apimentar essa conversa trazendo, além das coisas que você levantou, eu vejo que há um discurso, esse discurso da polarização política, ele acaba muitas vezes, eu não sei, mas ele torna pueril coisas que são importantes, porque a gente trata como se fosse apenas uma questão de direita e esquerda, ou que não fossem temas centrais para o país, por exemplo. Eu acho que isso acontece muito nessa coisa da polarização. Mas eu percebo que tem uma coisa que a gente precisa discutir aqui também, que é a influência da religião, que na minha concepção nunca foi tão forte na produção do pensamento político e também na contribuição dessa polarização, o quanto essa religião entrou no Estado e quanto hoje ela participa das decisões do Estado, porque quando você chama de bancada do boi, bancada da Bíblia, bancada da bola, né, você está dizendo que existe uma bancada formada que pensa uma política conservadora e que é contra os avanços progressistas. Independente disso, o que você fala aí que me tocou bastante é a ideia de que políticas que são feitas para contemplar determinados nichos, como você falou das pessoas de aplicativo. Eu trouxe aqui Rodrigo, que é presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo aqui de Pernambuco, e ele disse que o maior desafio do sindicato eram os próprios afiliados que não querem CLT. Sim. Pronto, aí, esse é um ponto. Então, quanto tem de distopia e quanto a gente precisa entender que há um discurso distópico e como a gente faz para comunicar com a galera que tem essa distopia tão arraigada na sua... Eu acho que essa é a grande pergunta, não sei se você concorda comigo, mas como é que a gente consegue dialogar, sabe, com todo esse universo de distopia? Eu sempre gosto de dizer, a gente precisa lembrar que a gente está falando aqui para uma galera que acendeu a lanterna do celular, botou na testa e achou que ia falar com o OVNI, que estava queimando o pneu e estava marchando em volta dele, que estava orando para pneu queimado e fazendo plantão na frente do quartel, pedindo liberdade a partir da ditadura. Então, isso é um desafio grande. Já que você que é o especialista, me explique aí como é que a gente faz isso. Cara, uma coisa, eu gosto muito de fazer esse aviso, né? É que assim, fica parecendo, como a gente está fazendo críticas muito duras, algumas pessoas interpretam como, então você é o dono da verdade. Não. A gente está vivendo, como eu falei assim, uma revolução na comunicação. E como eu falei, uma revolução que para mim é equivalente, não sei se eu já usei essa metáfora, culpa porque a cabeça já está batendo pino. Uma revolução equivalente à invenção da prensa, sabe? Que acho que eu já falei isso antes, né? Toda grande revolução de comunicação vai gerar uma grande mudança em estrutura e sistema de poder. Então, estou reforçando esse ponto. E aí eu quero comentar algumas coisas que você falou, porque acho que tem muita coisa importante para comentar o que você falou. E eu tenho recebido essas perguntas como um padrão, porque são as grandes preocupações, né? Uma das coisas que eu fiz em 2022, você comentou, foi a campanha do presidente Lula com o evangélico. Tá? Então, foi a parte de evangélicos. Então, eu quero desenvolver um pouquinho esse processo. Primeiro, a gente precisa entender que a igreja entrou no vácuo do Estado. Tá?
Em que vácuo do Estado? É na igreja que o cara consegue emprego, que o cara consegue empréstimo, que o cara consegue um relacionamento, que o cara consegue perdão, que ele consegue acolhimento, que ele consegue amizade, que ele consegue construir uma vida social. É na igreja. Repara, não é na escola, não é no posto de saúde, não é em nenhum equipamento público, é na igreja. Que dentro desse processo descentralizado, começou a ser possível você ter uma igreja, por exemplo, nos mais distantes rincões. Coisa que a própria Igreja Católica vem sofrendo. Igreja Católica é essa, e a gente sempre fala de religião como se fosse algo novo na presença política brasileira, mas Igreja Católica é essa que sempre mandou na política brasileira a direita e a esquerda, tá? O PT é fundado, em parte, pelo movimento eclesiástico de base, pela teoria da libertação. Vamos lembrar, Frei Beto, vamos lembrar, estou falando aqui à esquerda. À direita, Alckmin, por exemplo, governou São Paulo durante muitos anos com apoio da Opus Dei, que é o lado radical da Igreja Católica brasileira. Estou dando 2 exemplos aqui de quem governou o país nos últimos anos e, assim, por mais que a reforma protestante tenha gerado a separação igreja e Estado, essa separação não é tão grande assim. Então, na verdade, a gente está vivendo, sim, uma mudança de processo do perfil de qual religioso está influenciando mais o jogo agora. E aí está crescendo muito, obviamente, as igrejas neopentecostais, as igrejas evangélicas. A centralidade da Igreja Católica, inclusive, faz com que também ela seja atropelada nesse processo, né? É mais difícil construir uma igreja, é mais difícil formar um padre, é mais difícil. Então, as igrejas católicas também entram, o catolicismo também entra um pouco em crise, né? Diminui muito o número de católicos, não de católicos em geral, mas de católicos praticantes, que é um perfil bastante diferente do católico não praticante, também é importante entender isso. É importante a gente entender que as igrejas neopentecostais têm diversos perfis muito distintos dentro delas, que a Igreja Batista tem um perfil, sim, um pouco mais progressista, diferente da Universal, diferente da Bola de Neve, diferente de várias outras, tá? São múltiplas teologias, são múltiplas influências, então também não dá para a gente olhar para o evangélico, para o neopentecostal, que seja, como algo que é uma massa só. Não é. Que neste período hiperconectado, com a queda da confiança nas grandes instituições, você vai ter um aumento na confiança dos indivíduos. Você confia menos na igreja e mais no pastor ou no padre. Você confia menos. Inclusive, o pastor ele é muito mais acessível do que o padre. Atende menos gente, inclusive. Isso também tem muito a ver sobre esse processo. Agora, uma coisa que você falou, cara, as pessoas das igrejas não são necessariamente contra as ideias progressistas. A gente precisa entender quais são as ideias em comum. O que a gente viu na campanha do Lula, por exemplo? É um povo que totalmente contra a arma. Repara, olha só, a gente já sabia o tamanho do voto evangélico em 2014. Como é que a gente sabia o tamanho do voto evangélico em 2014? Por causa do tamanho da Marina Silva. Marina Silva chegou a 19% de voto, que era um voto que ela não tinha, porque ela tinha uma estética extremamente similar à estética média de uma neopentecostal. Agora, vamos lembrar também, e eu vou tornar esse assunto cada vez mais complexo, que Crivella foi ministro nosso. Que esses pastores todos que batem na gente hoje, até 2012, 2013, ali, quando começaram a pular do barco, teve comissão... O governo Dilma se afastou muito dos evangélicos, mas o governo Lula, 1 e 2, extremamente próximo. Ainda que Lula não seja um cara que gosta da temática. Aí tem outra complexidade dentro desse processo. O Lula, enquanto figura, tá,
E realmente, aí você tem que levar em conta que também a militância, os quadros do PT, também por virem de origem católica, eclesiástica, de base, vão ter uma resistência maior à questão dos evangélicos. Eu venho de família católica. Eu acho que muitos de nós que nos formamos da esquerda vêm um pouco deste lugar de alguma forma. Em maior grau ou em menor grau. Tá? Fazendo uma generalização aqui até complexa. Mas eu lembro muito que na minha infância o evangélico era o doido, era o radical, era quase que um subproduto social ali. Né? E eu cresci num lugar que tinha já bastante evangélico, bastante periférico. Cresci ali no bairro do Camorim. Pra vocês terem uma ideia, pouco mais de 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Então, uma área que fica ali perto do Rio Centro, da Projac. Só foi ser asfaltado ali para Rio 92. Tá? Então, eu sou de 85, então cheguei a morar bastante tempo em Estrada de Terra. Estou falando isso porque era um conjunto habitacional, então eu cresci muito perto dessa galera também, apesar de não ter uma origem muito similar. Agora, estou trazendo toda essa complexidade do pensamento. Poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, que não dá para a gente fazer essas generalizações, né? Do tipo, eles estão contra a gente, por exemplo. O que a gente viu e vê até agora em pesquisa? Tem 1/3 dos evangélicos com a gente. Tem pauta que é pauta comum. Por exemplo, tem pesquisa, vamos pegar a pauta LGBT, que é uma pauta de grande resistência ali. Quando o cara fala, eu sou gay, isso não gera resistência nos evangélicos. Quando o cara fala, não tem problema nenhum eu ser gay, isso começa a gerar um tipo de resistência inteira. Entende? Porque isso começa a ameaçar, na cabeça dele, eu não estou dando nenhuma razão nesse processo, isso começa a ameaçar a visão dele de mundo. Isso começa a entrar num processo do medo dele, que é muito, muito cruel com as escolhas e com a forma que ele constituiu a própria vida. Agora, por exemplo, e aí eu vou fazer uma breve digressão aqui. A extrema-direita em Portugal fala de migração. A extrema-direita na Argentina fala de combate às castas. A extrema-direita no Brasil fala de segurança pública e valores morais. Mas repara que tem um padrão nesse processo. Qual é o padrão deste processo? Entender onde está o medo. E é aí que a gente perde muito. Tá? É aí que a gente está perdendo muito. Medo esse, e esse processo, que a gente já soube muito bem comunicar. A esquerda já foi o processo de enfrentamento às elites. Ela hoje é vista como elite. Entende o tamanho do problema? Eu já dei o exemplo da CLT aqui hoje. CLT é um negócio que chega em 20% das pessoas. A gente fala direito, férias, 13º. Isso é uma coisa que a base da população, que classe D e E, nunca teve, bicho, na história. Por exemplo, um dos vídeos que mais pegou contra Bolsonaro, quase ninguém fala isso, foi o voto dele contra a PEC das domésticas. Foi o único que votou contra a PEC das domésticas. Isso a gente descobriu ali no meio da campanha, monitorando, entendendo, fazendo métrica e tal. Eu acho que falta a gente ter esse olhar, entendeu? Enfim, fiz uma fala meio longa, mas eu acho que está faltando para a gente estratégia e entendimento desse novo processo. Pronto, foi boa. Dessa sua fala, duas coisas me chamam a atenção. Se a gente for parar para pensar que o Brasil só se tornou um país laico a partir da Constituinte de 88, né? É uma coisa nova. Até 88, a Igreja Católica, o catolicismo era a religião oficial. Acho que isso é um ponto. Então, faz pouco tempo. E veja, e isso aí você falou do vácuo que o Estado deixou e as igrejas ocuparam. Tem essa vacância também de oficialização que hoje é uma luta, né? Se trava uma luta por esse espaço
por esse espaço de oficialização, mesmo que não seja via Constituição Federal, mas pelo direito de ocupar o espaço majoritário. E a gente sabe que na política não existe espaço, né? Existe disputa por espaço. Isso é um ponto. O outro ponto, que sai totalmente do script, mas é porque tua fala me trouxe essa percepção. Você acha que há uma arrogância intelectual da esquerda e que essa arrogância ela gera um discurso elitizado que as massas não conseguem compreender aquilo que a gente quer passar, mesmo quando aquela discussão traz benefícios para essa massa? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu não sou fã do Janone, por exemplo, mas eu não posso negar que ele comunica para a massa. Eu posso dizer assim, eu não gosto do tipo de comunicação. O problema é teu, Alexandre. Você não gosta do tipo de comunicação, mas ele comunica para a massa. Isso é um fato. Felipe Neto, você falou de um tiro no pé, mas ele foi, para mim, crucial durante a campanha, porque é um cara... Foi. Não vou negar. É um cara que arrasta a massa, arrasta a opinião pública e sabe comunicar para a massa. E até me surpreendeu, porque ele fazia um tipo de comunicação e nas eleições ele mudou totalmente a forma dele fazer comunicação e ele conseguiu comunicar para a massa, que é uma coisa que me chama a atenção. Então, dentro disso que você está dizendo, a gente poderia simplificar esse discurso dizendo que nós, da esquerda, aí vamos colocar da esquerda, porque é realmente como é meu pensamento, eu não escondo isso de ninguém, nós, da esquerda, precisamos aprender a se comunicar, a nos comunicarmos, perdão, com o eleitorado, é isso que você está falando. E aí, para a gente não ficar numa pergunta só, esse aprender, que para mim perpassa por uma proposta de humildade intelectual, também tem a ver um aprendizado. Essa humildade precisa gerar uma forma de aprender a se comunicar pelas redes? Cara, eu vou responder a tua primeira pergunta com 3 letras. Eu vou repetir a tua pergunta, a primeira. A esquerda, ela é... Você usou a palavra arrogante? Sim. Tá? É extremamente arrogante. E é engraçado, por exemplo, eu tenho viralizado com alguns conteúdos na internet e tal, e dentro desse processo tem acontecido uma coisa que eu sou comentarista também da Jovem Pan, representando a pauta da esquerda, né? E aí tiveram algumas discussões ali que eu justamente faço isso. O dado tal, você está ignorando o dado tal, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. O que é ótimo para me comunicar com a minha bolha, que é o meu interesse comercial, inclusive, porque eu trabalho fazendo comunicação progressista. Eu comunico causa, eu faço comunicação de campanhas progressistas. Porque eu sei que a esquerda adora essa linguagem. Óbvio, tem outros elementos ali que fazem isso encaixar. O inimigo comum, a edição do vídeo, a legenda, a acessibilidade desse processo, a distribuição, e eu já dialogo com este público há bastante tempo. A questão é que muita gente da esquerda parte desse lugar assim, da verdade. Eu tenho a verdade, você tem que aceitar. Outro dia eu recebi essa pergunta, eu às vezes abro caixa de pergunta ali, e aí o cara falou assim, como é que a gente leva a verdade para as igrejas evangélicas, para o pessoal que está nas igrejas evangélicas? Assim, cara, primeiro entendendo que você faz problema, não da solução. Vamos partir desse princípio. O que é verdade? Entendeu? Sabe qual é a verdade ali de fato? A verdade é que o Estado abandonou esse cara, tem a menor capacidade de atendê-lo, e que a igreja foi lá e acolheu. Essa é a verdade. Esse é o fato histórico do que está acontecendo. Agora, eu não sei se eu peguei exatamente a segunda parte da tua pergunta, acho que eu fiquei muito reverberando aqui. Eu vou fazer assim, eu vou tomar a palavra só um minuto, vou falar aqui bem rapidinho, aqui do nosso chat, de quem oferece esse trabalho, e aí eu faço a segunda pergunta, pode ser? Então... Lógico, fica à vontade. Tá bom. O Nospod tem o oferecimento de Ferremig, serviços e equipamentos de soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, Iputinga, aqui em Recife. O WhatsApp é 81 999761962. Repetindo, né? 81 999761962. Procura lá, Simônica e Ferreira, que eles vão atender você
da melhor maneira possível. E também de Marta Designer Gráfico, então identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, card, capa de livro, procura Marta lá no 85 DDD, presta atenção que Marta não é daqui desse, ela é de Fortaleza, 85 98843 7109, 85 98843 7109. E vai lá, aproveita. Uma coisa que a gente tem discutido aqui, eu e Ian, já que esse trabalho nós tem assessoria e produção de Ian Luca, é que a quantidade de pessoas que visualizam o nosso trabalho é muito maior do que aquela da quantidade de pessoas que nos seguem. Então, vai lá, né, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, segue a gente pelo Instagram, que está lá, @nospod.podcast, e também no Spotify. Lembrando para vocês que os nossos novos episódios eles são lançados toda quinta-feira a partir das 20 horas nas plataformas que eu falei aqui para vocês, no nosso Instagram e também no nosso Spotify. Conto com a colaboração e a divulgação de vocês. Espero que gostem do conteúdo que a gente tem produzido. E voltando para a nossa conversa, e eu tinha falado para a Paula, e depois a esquerda vai comer meu fígado, mas aqui, e o dele também, né? Aqui nós estávamos falando. Eu fui cancelado já essa semana, então tá tranquilo, estão aí nessa. Tá de boa, né? Falando da questão da arrogância, aí eu falei que da arrogância, você disse que sim, mas aí eu queria falar verdadeiramente da prática, da vivência com a rede social. Você falou uma coisa para mim importante. Se há 25 anos atrás alguém chegasse para mim, eu tenho 51, você é uma criança, você é muito jovem, mas você chegasse para você e dissesse, cara, você vai andar com a TV no bolso. Você ia bater no cara e chamar ele de maluco, porque ninguém ia andar com a TV de tubo, né? Daquele tamanho, e hoje você anda com um celular que não é TV, só TV, ele é TV, uma das coisas que o celular também faz hoje é ligação, porque ele praticamente não serve mais para isso. É interessante, mas é um fato. Então, veja, isso veio exigindo de nós, de forma direta e indireta, uma nova forma de comunicar. Porque eu percebi isso quando eu tenho uma amiga de infância que fazia parte de alguns movimentos religiosos comigo e tal, que eu mandei uma mensagem para o WhatsApp para ela, a gente está acostumado a ir na casa dela tomar café na mesa, ela e a mãe dela, e eu mandei uma mensagem para ela assim, posso te ligar? Aquilo bateu em mim com uma dor assim, profunda, disse, cara, nós perdemos muito o contato, né? E isso gerou uma necessidade. Se alguém me manda essa mensagem, eu digo, não. É cruel, mas é verdade. E aí eu penso, o que é que a gente pode fazer para aprender a se comunicar? Paralelo a isso, tem uma galera aí que precisa ser tocada, que é a juventude. A juventude, ela não lê um texto maior do que 10 linhas. Porque, sabe, ela tá acostumada a ver, a tudo precisa ser muito breve, muito rápido. E nós falamos muito. Sabe, a gente intelectualiza demais as discussões. Essa coisa da verdade é uma coisa que acompanha a esquerda. É verdade que tem uma coisa que eu preciso dizer que para mim é um compromisso, porque eu percebo um compromisso muito mais ético na comunicação que a esquerda faz. E acho que isso hoje é um fator que dificulta, inclusive, porque a gente vai trabalhar, eu quero falar um pouquinho sobre meme e fake news, eu sei que é a tua praia, mas porque não estou dizendo que não exista fake news na esquerda, mas existe muito mais fake news na extrema-direita, principalmente na direita, do que na política de esquerda. E isso também é um fator que conta contra nós, né, para produzir a comunicação. Então, era mais ou menos isso que eu queria que você falasse. A gente precisa aprender a comunicar a partir das redes sociais, o quanto é importante esse aprendizado para que a gente... Eu fui virar voto, eu fui para a praça pública virar voto, fazer discurso com microfone, sabe, na época da campanha. Eu sou esse tipo de militante. Então, mas a gente percebe que isso não funciona mais, cara. Não funciona porque vai 4 gatos pingados lá na praça, você manda um e-mail, você manda para 1.000 pessoas de uma vez só. Então, me coloca dentro dessa situação, me localiza nesse mundo tão diferente aí, Paulo, por favor. Cara, na verdade, a gente tentar trazer para a política a maneira com que o mundo já está funcionando, né? Como eu falei, assim, eu não sou jovem, sou um cara de 38 anos. Mas eu já não suporto mais falar no telefone. Minha vida é toda online, e é isso, cara. Eu estou muitas vezes fazendo um negócio, respondendo a outra pessoa, que eu não consigo ouvir um áudio.
E do mesmo jeito que a minha vida está nesse ritmo, o ritmo da vida das pessoas também está nisso. Tem duas obras que eu acho que são... Na verdade, tem algumas obras que eu gosto de citar, mas para responder a tua pergunta, a gente vai precisar de falar de duas delas. Primeiro é entender sociedade de espetáculo, tá? Que é justamente esse processo onde, para chamar a atenção das pessoas, é necessário você criar um tipo de comunicação espetacularizado. A outra obra que eu acho muito importante é a gente entender o livro chamado Economia da Atenção. Do processo de revolução, né, da comunicação, que hoje em dia todo mundo produz conteúdo, você tem uma hiperconexão, diminuição da confiança em grandes instituições e maior confiança do indivíduo que está mais próximo de você. É uma característica desse momento hiperconectado. Em economia da atenção, cara, e a gente precisa entender que isso mudou e girou muito rápido. Por exemplo, eu fiz uma campanha em 2018 que foi muito bem sucedida. Foi inclusive onde eu falei, eu consigo viver disso, trabalhar com isso. Eu tinha pedido demissão da Petrobras uns 2 anos antes, estava meio perdido na vida. E eu tinha sido funcionário público 12 anos. Então, estava no momento de transição da minha carreira, tudo mais. Eu era de planejamento estratégico na Petrobras e mesmo fora dela, então eu já tinha feito muito processo de planejamento. Girei, fui para a gestão pública e da gestão pública comecei a trabalhar com campanha. Mas o que eu queria dizer é que em 2018 a gente impulsionava textão de 2 laudas, pô. Eu organizei em 2010, está falando de 14 anos atrás, o primeiro TEDx que teve no Rio de Janeiro. E eu sempre faço uma brincadeira sobre isso, assim, que é daquela época que as pessoas tinham paciência de ver um vídeo de 18 minutos. Hoje as pessoas vão pegar e vão ver os cortes da live, né? O corte da live é o que vai chamar a atenção do público e criar uma estratégia de topo de funil para que gere interesse dela de até conseguir ver ali. Ou nem isso. Ou às vezes o que se espera de uma live de 1 hora é que você tenha 2, 3 cortes bons para, na verdade, levar as pessoas para outra mídia, para um TikTok, para um Instagram e monetizar em outro lugar. Por quê? A gente recebe muita informação. Tem muita gente produzindo informação. A dinâmica de produção de informação, de consumo de informação, mudou muito radicalmente, Alexandre. Então, eu estou falando mais sobre a teoria do que respondendo a tua pergunta prática, porque se a gente não entende isso, ninguém vai entender quando eu te falar, cara, você tem que ter muita atenção nos 3 primeiros segundos de vídeo. Uma pessoa para de assistir isso. Você tem 2,7 segundos para manter a atenção do ouvinte, cara. E se a gente não entender isso, a gente não vai entender que tem uma pirâmide de atenção. Que eu dou pouca atenção para texto, um pouco mais de atenção para imagem, um pouco mais de atenção para vídeo. Isso é uma pirâmide que vai subindo. Por quê? Porque o vídeo ele te dá muito mais estímulo para você assistir do que um texto. E poder virar e levar essa discussão para outros pontos, que é o brasileiro, por exemplo, lê muito pouco. Culturalmente lê muito pouco. Comparado com os pares da América Latina, por exemplo, comparado com o Uruguai, comparado com a Argentina, lê pouco demais. Então, se a gente está tentando chegar no público com um texto, a gente vai falhar miseravelmente, pô. O Brasil tem uma média de consumo de áudio de WhatsApp que é tipo 50% superior da média mundial. O presidente do WhatsApp ficou assustado com o tanto de áudio que o brasileiro ouve. Então a gente tem que entender uma série de características culturais, técnicas, emocionais, psicológicas, comunicacionais, e parece que a gente esqueceu o básico do que é o processo de comunicação. Que é o quê? Eu tenho um emissor
Eu tenho o meio e eu tenho o receptor. Nesse meio, a gente está discutindo aonde que eu distribuo, qual é o formato, qual é a estética, qual é o tom. Parou de olhar para esse meio. Parece que, atualmente, a gente olha mais para o emissor, estou falando como do que para a mensagem em si. E assim, eu não estou nem entrando no tópico do receptor da mensagem. Porque desse a gente esqueceu e se afastou. E eu posso citar aqui Mano Brown. Né? É voltar para a base, bicho. A real é, quem está falando a linguagem da base hoje, quem está falando para o motorista de Uber, você é empresário sim, eu vou te acolher, vem comigo, que eu vou diminuir teu imposto, eu vou fazer você ganhar mais, eu vou aumentar a tua demanda. É a direita, não somos nós. É isso, é o que você já falou, o cara tem horror de ser considerado CLT. Porque ele sabe que ele sabe que se aumentar o custo da empresa, num grau. E, cara, vamos lá, eu tenho empresa. Eu tenho um custo. Se eu quiser pagar para alguém 5 mil como PJ, eu gasto 5 mil. Se eu quiser pagar para alguém 5 mil como CLT, eu pago 10. É óbvio que isso muda toda a estrutura. E as pessoas entendem isso de uma forma. E a direita também vem. Então, cara, estou dando uma resposta longa para uma pergunta que também é complexa, eu poderia trazer várias outras coisas aqui, mas para mim isso está muito no centro do nosso problema. E você falou uma coisa aí sobre leitura, eu sou pedagogo, né? E, assim, essa coisa da leitura, porque você falou do tamanho do texto. Tem outra coisa que a gente não falou aqui, que é o analfabetismo funcional. Porque há ainda uma questão importante de ser falada, e as pessoas às vezes não percebem isso, que não é só transmitir, é como você transmite esse texto, é como esse texto é escrito, sabe? De quem ele quer atingir, porque tem gente que escreve para ela mesma. Então, sim, ela vai achar lindo o texto, mas ela não vai cumprir com o papel primordial, que nesse caso é comunicar. Então, eu me assusto com a velocidade da rede social, com a velocidade com as coisas viralizam, com a velocidade e a velocidade, porque também é um lugar extremamente hostil e violento, não é? Ele é muito hostil e muito violento também. Mas isso a gente vai trazer você aqui um outro dia para a gente falar dessa questão do emocional e da violência na rede. Mas eu quero me ater à questão da eleição, porque eu considero importante ter essa oportunidade de ter um especialista como você aqui, para a gente poder falar sobre isso. Eu vou dizer o que eu penso, se eu estiver errado, você fica à vontade. Esse lugar é democrático, a gente não tem a obrigação de concordar um com o outro, a gente só precisa ser respeitoso, fora isso está de boa. Né? Então você não precisa concordar comigo. Não, mas eu concordo. Porque, veja, a eleição de 18, o golpe jurídico midiático parlamentar da presidenta Dilma, eu queria começar aí, porque acho que a gente faz um recorte mais antigo. A gente perdeu porque a gente não sabe se comunicar. As coisas foram acontecendo e a sensação que a gente da esquerda tinha é que ninguém estava fazendo nada. Ou seja, nós não fomos capazes naquela época nem de produzir um discurso contrário ao que estava sendo feito. Não foi ninguém, eu não lembro de ninguém que comunicou para as grandes massas de forma que fizessem elas entenderem que o que estava acontecendo ali era ilegal. Tá? Não, muito pelo contrário. A direita se apoderou do discurso e produziu tudo aquilo que aconteceu. Na eleição do Bolsonaro, eu não consigo esquecer que o Bolsonaro surge no CQC, cara. Veja o efeito da comunicação. Bem antes. Ele surge no pedacinho. Vou contar uma história sobre isso depois, mas bem antes. Mas para mim, pelo menos, ignorante que sou, ele surge no CQC e naquele programa lá da Rede TV, né? Que agora me esqueci o nome. Ele ganha uma outra escala naquele momento. Eu vou concordar muito com isso. Ele ganha uma escala. Eu vi uma entrevista da Mônica Iose, onde ela chora, dizendo arrependida, porque ela não sabia, que achava que uma brincadeira fosse se transformar. Por que eu estou falando disso, Paulo? Porque veja o que é comunicar. A gente comunica até o que não quer, mas aquilo que o outro quer entender. E Bolsonaro pegou carona nesse vácuo, né? Pegou carona nesse cometa
ganhou a proporção que ganhou, fortaleceu a extrema-direita, porque a gente não vai mudar essa realidade. Mas, para encerrar, que eu já falei muito, a questão é, nós estamos repetindo o mesmo erro, eu percebo isso. É a sensação que eu tenho. Em que sentido? Em sentido de que Lula está no poder, está tudo bem, e a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fez em 2018, e continua sem conseguir se comunicar para as grandes massas, que é quem vota, cara. Sabe? E pronto. Se a gente não tiver Lula em 2026, por qualquer motivo, acho pouco provável que a gente tenha força de rede social e de mídia para enfrentar de novo a extrema-direita na eleição. Eu queria a tua opinião sobre isso. E se eu falei alguma besteira, corrija, tá? Não é besteira. Repara, você está partindo de uma perspectiva individual. E aí eu vou te dar alguns outros elementos históricos, e aí a gente vê se a gente chega mais ou menos no mesmo lugar. Bolsonaro, até se eleger presidente, ele já tinha quase 30 anos de parlamento. Então vamos lá. Vamos lembrar que, assim, politicamente, ele não surgiu do nada. Ele já entendia muito bem o público dele, ele já entendia muito bem a linguagem, as dores, os desejos, que é essencial para fazer uma boa comunicação. Então, assim, essencial para se comunicar com o público, entender questões socioeconômicas, entender dor e entender desejo. Isso é meio caminho andado. Tá? Isso é diagnóstico. Agora, Bolsonaro já tinha tentado se eleger à presidência da Câmara de maneira independente 4 vezes. Naquela mesma época do CQC, tentou se eleger ali para a Comissão de Direitos Humanos, tiveram que fazer acordo para tirar ele. Então, assim, estou falando que vem muito antes, porque, de fato, tem uma estratégia de presença política que era muito anterior. Né? Bolsonaro, ele era como um representante sindical das Forças Armadas. Era o cara que ia ali fazer a representação. E, nesse período, vamos lembrar também, repara, 30 anos, sem aprovar um projeto. Que ele sempre foi uma representação estética. Ele sempre foi ali a voz que não estava sendo calada. Era quase que um herdeiro eu estava falando outro dia muito do Enéas. Todos aqui vão lembrar do Enéas. Eu lembro. Talvez nem todos, porque pode ser que tenha alguém mais jovem. Jogue Enéas no Google, se o tema te interessa. Mas, não vou ficar dando muito contexto sobre o Enéas, mas o Enéas era o candidato da extrema-direita durante muito tempo, que era um cara extremamente nacionalista, que dizia que o Brasil tinha que ter uma arma nuclear, que, inclusive, estava lembrando ontem com um amigo meu, daquelas campanhas, Halloween é o cacete. Você lembra da campanha Halloween é o cacete? E esse lambe estava distribuído em, cara, tudo quanto é canto do país, assim. Aquilo ali também era um movimento de extrema-direita no início dos anos 2000. Né? E se você for pegar, tem postagem do Chico Alencar, de 2014, que é um quadro do PSOL, falando Halloween é o cacete. Entende? Então, vamos lá. Nesse processo de revolução de comunicação, esse era um discurso periférico. Que agora, quando todo mundo pode falar e todo mundo pode se integrar, ele deixa de ser periférico. Mas ele era um discurso ultranacionalista. Tá? Enfim, estou dando essa volta para tentar desenvolver aqui um processo de mostrar que esse crescimento que a gente viu foi, na verdade, um giro, do meu ponto de vista, permitido por esse processo de revolução da comunicação. Paulo, mas teve muito dinheiro do exterior. Teve. A esquerda também, na sua formação. Paulo, mas teve um processo de destaque no CQC. Teve. A gente também tinha muita mídia. O que explica esse processo, em grande parte,
é que ele me parece ter entendido algo que é este novo momento muito mais rápido do que quem estava no poder. Por exemplo, eu me considero muito filho de junho de 2013, que não foi cooptado pela direita. Mas, na real, tinha um sentimento social muito forte ali. O Não É Só Pelos 20 Centavos é um movimento que é um movimento de esquerda, na gênese, cooptado completamente pela direita. Agora, dizer que aquilo foi pensado estrategicamente pela direita, eu vou entrar em linha de discordância. O que acontece? Aí, inclusive, vou citar a Letícia Cesarino, que escreveu um livro chamado Mundo do Avesso. Quem quiser também pode ver, tem no YouTube da Basilab, tem duas horas de entrevista com ela sobre essa obra. Que é isso, ela vai lá em Bateson, ela vai na cibernética, ela vai em coisas que, na verdade, têm a ver com a biologia, para explicar que tinha um processo que estava isolado do processo comunicacional e que, a partir do momento dessa hiperconexão, ele aparece. E é a figura do tio do churrasco, é a figura do radical, é a figura do Enéas, é a figura do Uber, é a figura do taxista. Eu sou filho de um ex-policial aposentado que também era taxista. Então, assim, amigo, eu entendo de conservadorismo muito dentro do meu berço. Assim. Eu ser de esquerda é uma questão muito freudiana. Agora, é importante a gente entender isso, entender essa nova dinâmica, entender esse novo momento, entender essa revolução, porque enquanto a comunicação de massa fazia sentido, enquanto fazia sentido subir para falar com a galera da fábrica, e essa galera entendia e concordava comigo, não porque eu era muito legal, mas porque eu estava abordando as dores muito reais deles. Direito, escala, exploração. Foi a partir desse lugar que a gente cresceu. E é a partir desse lugar que a gente se desconectou. Porque esse cara que está lá na ponta, hoje, sofrendo, ele é um cara que ele deixa, assim, ele abre mão de um emprego CLT, que às vezes está pagando para ele R$3.000, no qual ele é humilhado, para ganhar R$3.000 como Uber, que ele escolhe a hora que vai trabalhar. Tudo bem que se ele não trabalhar 12 horas por dia, ele não vai fazer os R$3.000. Mas ele escolhe a hora que ele vai trabalhar. Ele não vai ser humilhado pelo chefe dele. Pode ser que ele seja humilhado pelo usuário? Pode. Mas aí ele tem a plataforma ali defendendo ele, de alguma forma. Dizendo, avaliando mal o cara, e esse cara vai parar de ser... Então, se a gente também não entender essa nova dinâmica, a gente nunca vai conseguir dialogar com essas pessoas. Eu acho que o caminho que tu levou é bem interessante pelo seguinte, porque tem uma coisa que às vezes eu pego, principalmente quando a gente fala de educação, né? A gente fala de tradicionalismo e de progressismo. E às vezes tem educador que acha que toda proposta que ele leva é progressista e que em nenhum momento ele é tradicional. A esquerda, às vezes, se eu estiver errado, me corrija, ela também tem uma perspectiva assim, e isso faz com que a gente pareça ter uma dificuldade muito grande de corrigir o rumo que a gente está tomando. Sabe, de ter uma conversa sensata. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O que é que difere hoje um deputado de direita a título de privilégio? A gente critica o privilégio que eles têm. Mas quando a gente chega lá, a gente não tem nenhum privilégio diferente daquele de direita ou do extremo-direita. O direito que o deputado de direita tem e o direito que o deputado de esquerda tem são os mesmos. E todos eles usufruem desse mesmo direito. E a gente não consegue fazer uma discussão sobre isso. Porque, olha, se tu acha que é privilégio demais, então por que tu usa esse privilégio demais? Então, em que ponto, e aí eu quero saber se há uma influência das redes sociais nisso, a esquerda, e se ela realmente se desconectou, ela se desconecta dessa perspectiva e vai vivenciar o privilégio tal qual ele é colocado, tal qual ele é posto. E se tem uma influência muito forte da rede social sobre isso. Eu não sei se faz sentido o que eu estou te falando, mas isso é uma sensação que eu tenho, que nós poderíamos, ao menos, já que você critica esse privilégio, se você continua a usá-lo, sei lá, o auxílio paletó, ou seja lá o que for, mas a gente precisa, pelo menos, discutir que ele existe.
sabe? E eu percebo que tem coisa que a discussão da esquerda também é pautada por aquilo que dá like hoje. Então, tudo é pautado pelo que dá like. Quando não dá like, a gente não quer discutir. E tem muita galera que quer pegar a onda naquilo que está dando like, né? Então, isso também tem pautado as questões políticas. Até onde se influencia na resposta que a gente vai ter nas urnas e até onde é importante um trabalho de contraponto com relação a isso. Como é que a gente pode agir? Cara, tem eu acho que a gente está no momento de fazer um freio de arrumação. Tá? A gente precisa olhar para esse momento histórico, tá? Como o momento de transformação que ele representa para a gente hoje. Acho que o mais importante é a gente entender que a gente vai precisar trabalhar com algoritmo, vai precisar fazer formação, vai precisar de uma transformação cultural, vai olhar para isso, precisa entender estética, precisa olhar para o público, precisa olhar para a distribuição desse conteúdo, para as novas mídias que estão surgindo, para as estratégias de segmentação, para a formação da comunidade, tá? Tudo isso, gente, a gente está muito atrás. Você pega um deputado médio de direita, tá? Ele tem trocentos grupos de WhatsApp, que hoje já são orgânicos, hoje ele não precisa nem mediar. Que está lá o público dele todinho. A gente não entendeu isso ainda, a gente não conseguiu nem entrar na lista de transmissão. É o passinho básico, entendeu? E é por isso que eu viro e falo, porra, a gente está muito fodido se eu não estou legendando um vídeo do presidente da República, pô. E é por isso que eu fui cancelado na porra do Twitter. Enfim, então... Cara, enfim, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Eu percebo, Paulo, que essa discussão é muito rica e a gente não vai esgotar ela hoje, obviamente. Mas, assim, eu preciso te dizer que eu me empolguei tanto com os temas que foram levantados que adeus pauta, né? Não segui nada de pauta e foi tudo feito... Vamos marcar outro, pô. Vamos marcar outro, vai ser bom. Foi tudo feito assim, em cima das coisas que iam surgindo na nossa troca e na nossa partida, que eu acho que deixa até melhor. Mas, assim, para o produtor depois não comer meu fígado, eu vou encerrar com uma pergunta da pauta, né? Pelo menos uma, que seria a nossa última pergunta, que é: qual o futuro da democracia na era digital e que papel as redes sociais podem ter nesse futuro? Por que eu considero isso importante? Eu como pedagogo freiriano, eu acho que futuro e esperança são duas palavras vulgarizadas na política. Há uma ideia de que tudo a gente coloca para o futuro porque a gente não tem vontade política de resolver no presente. E isso, às vezes, é uma forma que a gente tem de romancear a desgraça. A gente romanceia a desgraça porque no futuro a gente resolve. Mas qual é a influência, qual o futuro da democracia na era digital e qual é o papel das redes sociais, qual o papel a rede social pode ter nesse futuro? Cara, rede social é um caminho sem volta, gente. Não tem mais como. A gente está vivendo um novo momento. É que a gente está vivendo uma transformação e ainda tem gente que está falando, não, esse negócio de televisão aí vai pegar não, o negócio é rádio. Esse negócio de rádio, ninguém vai ver isso. Esse negócio de livro, ninguém vai ler. Essas máquinas que estão vindo aí, não, vai... Não, a gente está no momento ludista da nossa história. Tá? A gente está quebrando as máquinas achando que elas vão... se eu quebrar as máquinas da minha indústria, eu vou impedir a Revolução Industrial. Não vai. Deixa eu contar para vocês. Não vai. Então, nesse momento histórico, nessa quadra histórica, é entender e se adaptar. Isso é complexo. Para a gente partir para o encerramento do nosso bate-papo de hoje, nós chegamos a 1 hora de conversa,
passou rapidinho. Eu queria te perguntar, nossa discussão em apenas uma frase, meu querido amigo. Nossa, vamos lá. Pode ser uma frase um pouquinho mais longa, não? Pode sim. Vamos deixar de ser pretensioso, achar que a gente sabe toda a verdade e ter um mínimo de humildade para entender esse novo momento da comunicação. Essa tem sido a minha bandeira. E eu não estou dizendo que só eu tenho que ser escutado, não. Vamos para a academia, vamos olhar quem está produzindo conteúdo, vamos olhar os números, vamos entender esse processo, sabe? Mas a principal bandeira, o principal recado, para mim, é esse. Suas considerações finais, Paulo. Quero muito agradecer estar com você aqui hoje. Para mim, uma honra enorme estar nesse processo aqui contigo, estar tendo a oportunidade de apresentar minhas ideias. Para mim, isso é uma honra. Tá? Quero muito, muito, muito mesmo agradecer você, Alexandre, e agradecer a todos vocês aí do Pod, porque eu acho que é isso. É a partir desse lugar de troca, de acúmulo, de questionamento. Eu quero muito que a galera discorde de mim. Vai lá, vai nas minhas... meu @peloiola no Instagram, @pauloloiola no Twitter. Vai lá, cara, eu fico dialogando com as pessoas o dia inteiro. Assim, tomei isso como missão de vida. A gente trabalha disso, vive disso. Então é isso. Vamos seguir nesse diálogo, sem verdade absoluta, mas entendendo que a gente está vivendo um novo momento. Hoje nós falamos aqui com Paulo Loyola, que nos deu essa honra maravilhosa de discutirmos sobre o impacto das redes sociais na democracia. Um papo muito bom. O Nós Pode tem a produção e assessoria de Gianluca, que está aí junto conosco nos bastidores, sempre nos dando suporte. Nós estamos aqui gratos a você, Paulo. Muito obrigado. Gratidão a todas e todos vocês que já nos seguem, que já estão conosco. Compartilha, colabora aí, aperta o sininho para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Este foi o Nós Pode de hoje. Até o nosso próximo encontro.